Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, hoje eu trago para vocês o passo a passo do porta-copos modelo Flor Primavera. Olha só, eu fiz duas versões dele. Esse daqui que tá em rosa, cinza, branco e finalizando com rosa. E esse aqui que tá todo em cinza e daí eu finalizei com branco e rosa. Esse daqui eu acho que combinou mais com o suplá, vou mostrar pra vocês. Ó. Porque eu repeti a sequência inicial, né? Porém, eu quis fazer uma versão diferente também, porque ficou um pouquinho mais clean, né? Talvez o cliente não goste tão colorido assim, sei lá, né? Então, tá aí as duas opções. Comenta aí qual vocês gostaram mais, opção número 1, começando com rosa, ou opção número 2, todo em cinza, para depois finalizar da mesma forma que o suplá para café. Vou deixar aqui assim, enfeitando. E esse vai ser um passo a passo bem detalhado, bem conversado, uma conversa de crocheteira mesmo. Então, pega aí o seu barbante, coloca o seu fone de ouvido, faz aí o que você tem para fazer e bora sentar na sala e crochetar juntas, porque barbante parado não vira crochê. Eu vou utilizar o barbante número 8 com a agulha 4,5 e, gente, esse barbante 8 aqui, ele tá bem fino, ele tá bem parecido com o barbante número 6. Então, vocês não vão ter dificuldade, eu acredito, com o barbante 6, não. Pode ser feito com qualquer fio, com qualquer agulha, você só precisa identificar qual agulha que vai combinar com o fio que você está utilizando. E eu peço, por favor, para quem fizer esse modelinho, comentar aí, para ajudar a próxima pessoa que for fazer também. Como assim, né? Às vezes eu tô falando aqui de um jeito e a pessoa às vezes fica com alguma dúvida ou ela quer saber, e se eu usar o barbante tal, com quantos centímetros vai ficar? Então, se você puder, comenta aí. Eu fiz com o barbante número 6, da marca tal, com agulha tal, e ficou com tantos centímetros. Deu certo? Não deu certo? Teve alguma dificuldade em algum momento? Comenta aí que às vezes outra pessoa vai ler e você vai estar ajudando ela sem saber. Ó, eu vou começar aqui com o anel mágico. Dentro do anel mágico, eu vou fazer 8 pontos altos separados por uma corrente. Então, esse primeiro aqui vai ser 4 correntinhas para subir. 2, 3, 4. E aí, no próximo, um ponto alto. E assim, a gente vai repetindo, tá? Foquei aqui. Então, ó, um ponto alto. Aí, faço uma corrente de separação. Mais um ponto alto, e eu vou fazendo até ficar com 8. Ó, lembrando que o primeiro ponto é esse daqui de correntinha, então ele já é o número 1. Agora eu tenho que fazer mais 7 para inteirar 8 pontos no final. Eu vou colocar o vídeo resumido, né, do porta-copos também, vou deixar o link na descrição. Tem um canal que é só de passo a passo, então quem puder conhecer, vai lá e vou deixar os passo a passo que eu tiver deixando pronto. Eu vou colocar todos em estreia, assim vocês vão poder acompanhar esse desenvolvimento lá do segundo canal. Outra coisa que eu vou fazer é refazer vários passo a passo que eu já tenho gravados aqui, porque acho que eu mudei, sabe, com o passar do tempo, a modo de me comunicar, e eu acho que vai ser legal, facilitando para todo mundo. Então, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 8 pontos altos. Eu vou fechar o meu anel mágico, vou fazer uma correntinha de separação. Daí, eu vou fazer o meu ponto, né, o meu ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. Eu vou fazer aqui, gente, ó, no buracão mesmo, ó, no espaço de correntinhas. Eu não pego na cabecinha do ponto, eu simplesmente prendo aqui no meio. Aí, eu vou fazer um resuminho aqui da carreira para vocês. Ó, tá vendo? São 8 pontos altos, uma correntinha de separação em cada um. E aqui, na hora de fechar, ó, eu fecho bem no meio. Eu não pego a cabecinha do ponto, assim, para poder dar a quantidade de pontos altos nessa segunda carreira bem certinha. Nessa segunda carreira, eu tenho que ficar com 30 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer as correntinhas para subir, que já tá saindo aqui do meinho, ó. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui. Então, eu vou ficar, ó, com 3 pontos altos dentro do buraco de corrente, ó, do espacinho de corrente da carreira anterior. Esse ponto, ele não tá sob o primeiro ponto, ele tá dentro aqui. No próximo ponto, eu faço um ponto alto, em cima agora do ponto alto mesmo, ó. Tá vendo que eu tenho 4 pontos? Essa daqui são as correntes que eu utilizei para subir. Aqui eu tenho 2 pontos altos, né, dentro do mesmo buraco das correntes.
um ponto alto em cima do ponto alto. E agora eu vou fazer uma repetição que serão 3 pontos altos dentro de cada espaço de corrente. É só ir fazendo. 1, 2, 3. Olha só, tá vendo? Um buracão aqui, ó, e eu tenho 3 pontos altos. Aí, no próximo ponto, eu faço um ponto em cima do ponto alto. Olha só. E aí, eu faço mais 3 pontos altos aqui no espacinho de corrente. Eu vou fazer isso até chegar no último ponto, no último buraquinho, sabe? De corrente. E lá vai ter uma modificação, porque eu preciso que essa carreira fique com 30 pontos altos. Às vezes você começa o trabalho de uma forma diferente, você finaliza ele de uma forma diferente, não tem nenhum problema, você tem o seu jeito de fazer e tá tudo certo. O importante é que, no final da carreira, a gente tenha 30 pontos altos, tá? Às vezes alguém comenta assim, eu fiz com 3 pontos dentro e ficou faltando um ponto. Então, acrescenta um ponto. Eu fiz com 3 pontos no espaço de corrente e ficou sobrando um ponto. Então, tira, desmancha ele, né? A diferença é que quando você for fazer esse trabalho de novo, você vai ter que lembrar que você fez essa alteração. E contar, gente. O segredo do crochê é contar. Nem sempre a quantidade de pontos que eu uso vai ser do mesmo jeito que você usa, mas no final, para poder formar o desenho, para formar a quantidade de pontos perfeita para fazer a próxima carreira, a gente precisa bater a quantidade de pontos mesmo. Independente da sequência, tá diferente. Ó, então, chegando aqui no último, eu não vou fazer 3, eu vou fazer só 2 e vou contar. Deixa eu ver. Às vezes eu erro, ó, isso aqui eu errei, esqueci de pôr 3. Então, a gente tem que contar, porque como a gente faz muito modelo, e alguns modelos são 3 pontos altos, outros modelos são 2. Isso acaba confundindo um pouco. E se você estiver errando muito, tá tudo bem, porque eu também erro bastante, tá? Ó, no último eu faço 2 pontos e agora eu vou contar. Eu vou mostrar, tá bom? Olha só. Aqui eu fui direto, já fiz os 3 pontos altos dentro do buraco de corrente, então esse ponto aqui não tem um ponto sobre ponto. Eu escolhi esse início para fazer isso, porque esse primeiro ponto sempre fica meio esquisitinho, né? Então, dá para tapear ali, a aparência ficar legal. Vamos contar para ver se tem 30. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tô vendo que aqui eu esqueci de pôr um ponto, ó. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tá faltando um ponto porque eu errei aqui. O que eu posso fazer? Eu posso desmanchar até aqui e acrescentar um ponto, ou colocar o terceiro ponto que eu ia deixar com 2 aqui. Eu vou colocar logo nesse, no último. Porque esse último buraquinho ficaria com 2, não ficaria? Coloco 3 igual dos irmãozinhos dele. Então, a minha diminuição de ponto ficou na onde? Ficou aqui, onde eu esqueci mesmo de pôr, né? Cadê? Nem lembro mais. Aqui, ó. E aqui no início, onde eu, ao invés de fazer ponto em cima do ponto, eu fiz direto no meio. Não tô entendendo nada, Lucélia. Faz a quantidade de pontos e fica com 30, gente. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Então, olha, tô com 30 pontos aqui dentro da minha carreira. Vou cortar o meu barbante, né? E agora eu finalizo essa primeira etapa com o barbante rosa. Hoje eu tô um pouquinho rouca, porque o tempo tá muito seco, né? Tô aqui bebendo água toda hora. Ó, então ele fica bem redondinho. Aqui eu não vou arrematar agora, então ele tá meio bicudinho, porque eu ainda não arrematei. Eu vou deixar pra arrematar tudo no final. Mas, ó, o fato de eu diminuir em alguns lugares não deforma o trabalho, tá? Então, agora eu vou pegar o barbante cinza e vou começar a minha próxima carreira. Eu começo já com um ponto preso na agulha, né? Você pode começar do jeitinho que você quiser. E essa carreira, ela vai ser de ponto baixo e correntinha. Então, olha só. Aqui é onde eu cortei o meu fio, então, eu pulo pra cá, ó. 1, 2. Vou fazer 2 pontos baixos, ó. O primeiro ponto baixo tá pronto. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Aí, agora eu faço 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3.
eu vou pular um ponto de base, no próximo eu faço um ponto baixo. E a sequência aqui vai ser de 4, será, né, de 4 pontos baixos, 3 correntes, 4 pontos baixos, né, 3 correntinhas, eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu fiz minha sequência de 4 pontos baixos, 3 correntinhas, eu vou pular um ponto de base, no próximo eu faço um ponto baixo. E agora eu repito a sequência de 4 pontos baixos seguidos, né? Eu vou mostrar. 3, 4. Olha só, ele vai ficando assim, ó. Eu iniciei com 2 pontos baixos somente, ó. Fiz 3 correntes, pulei um ponto de base, aí eu fiz uma sequência de 4 pontos baixos seguidos, ó. Fiz 3 correntinhas, pulei um ponto de base, aí eu comecei de novo a sequência, 4 pontos baixos. Agora eu faço 3 correntinhas, pulo um ponto de base e começo a minha sequência de 4 pontos baixos. É bem fácil de fazer. Na primeira vez é um pouco complicado, porque você tá fazendo pela primeira vez. Mas depois que você faz o primeiro, você vai ver que é rapidinho mesmo. Tem que contar direitinho, ó, 2, 4, fiz um a mais. Pra mim é um pouco difícil, porque eu tô olhando através da tela do celular. E aí, fica tudo... Chega uma hora que tá tudo embaçado, mas tamo bem, gente. Ó, 2, 3, 4. 3 correntes. Eu sempre insisto nessa informação de que você pode fazer do seu jeito, contanto que no final dê a quantidade de pontos que deveria dar, porque todo mundo segura da agulha diferente, faz o ponto diferente, conta o ponto diferente, né? E pode ser que fique diferente, mas se você fizer 30 pontos baixos, ou 30 pontos altos aqui, independente da forma como você fez, como você contou, como você distribuiu esses pontos, você vai terminar exatamente igual eu terminei, ó. Eu tinha iniciado com 2 pontos baixos, né? Agora eu fiz mais 2 e já encontrei. E aí, eles viraram a minha sequência de 4 pontos baixos, tá vendo? Tem que ter as repetições de 4 pontos baixos na volta toda. O importante é que dê certo. Agora, eu prendo no meio aqui, ó, com ponto baixíssimo pra finalizar essa carreira. E o meu fio, ele já vai estar no meio, ó. Fica 2 pontos baixos para a esquerda, né? E 2 pontos baixos para a direita. O fio vai estar exatamente onde eu quero, para começar a fazer o lequinho, onde dentro desse espaço de corrente, das 3 correntinhas, eu vou fazer 7 pontos altos. Ó, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei no 5, já tô chegando aqui no final e empurro eles pro lado. 6, 7. Ó, fiquei com 7. Aqui ele tá aberto porque eu ainda não arrematei aqui, gente, ó. Então, depois no final eu arremato, mas... Ó, tá vendo? Fiquei com 7 e couberam 7 certinhos. Depois que eu contei, eu tenho 7 pontos altos aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo no meio desses 4. Então, eu vou ficar com 2 pontos baixos para um lado, 2 pontos baixos para o outro, ó. 1 no segundo, 1 ponto baixo. Eu conto o buraquinho, o espaço que separa os pontos, ó. 1 no segundo, ponto baixíssimo. Aí, eu venho de novo no espaço de corrente e faço mais 7 pontos altos. Toda hora eu me confundo, é ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Mas vocês vão olhando aí e entendendo. Ó, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa parte, ó, dá a impressão que ele vai emborcar, tá vendo? Mas não emborca, porque depois, quando você ajeita o ponto, ele fica retinho. Qual que é a dica que eu vou dar pra vocês aqui? Faz exatamente do jeito que eu tô falando. No segundo, você adapta alguma coisa. Por exemplo, o que você pode adaptar? Se você achou que emborcou demais, falou assim, não ficou legal, terminei todinho, mas eu achei que não ficou legal. Nessa carreira aqui que a gente iniciou com cinza, você vai fazer 4 correntes de separação ao invés de 3. Então, eu fiz 4 pontos baixos,
3 correntinhas de separação, certo? Se no seu ficou muito emborcado, você achou que não ficou legal, não tá confiante, faz 4 correntes de separação aqui. E aí, quando você for fazer essa carreira, onde você vai fazer aqui o lequinho, né? Dentro do espaço de corrente, ao invés de fazer 7, você faz 8. Se você precisar aumentar uma corrente, você tem que aumentar um ponto também, tá bom? Mas faz do jeitinho que eu tô fazendo, porque sempre dá certinho aqui. Ó, ponto baixíssimo. Aí, no próximo, eu já começo de novo os 8 pontos altos. Tô falando isso porque eu tenho a impressão também, quando eu tô fazendo, que vai emborcar. Mas eu continuo fazendo e daí ele fica certinho. Já tentei aumentar e no meu ele embaba, porque o meu ponto é muito apertado. Então, eu tenho que tomar cuidado com os aumentos em excesso, sabe? Mas se você achar necessário, pode trocar, pode aumentar ali para 4 correntes e 8 pontos altos, sem problema nenhum. Ó. 2, 4, 6, 7. Ponto baixo, ponto baixíssimo, né, aliás. A gente vai ficar com 6 pétalas nessa florzinha. No suplado de café, a gente fica com 8, né? Aqui vai ficar com 6 e ele vai ficar num tamanho bem bonitinho. Deixa eu contar. 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. E o segredo também é tô toda hora contando pra ver se você não errou. Como a gente erra, né? Comenta aí se vocês erram bastante, né? Eu sou bem realista porque todas as pessoas que eu conheço, as melhores crocheteiras que eu já conheci pessoalmente na minha vida, continuam errando, gente. É 30, 40 anos crochetando e são 30, 40 anos errando, desmanchando e refazendo de novo. 2, 4, 6. Eu achava que porque eu faço muito, assim, a mesma peça principalmente, eu chegaria a um ponto em que eu não erraria mais. Ilusão. Eu ainda continuo errando. Às vezes por falta de atenção, às vezes por cansaço, né? A gente tá fazendo ali no piloto automático toda hora. E excesso de confiança também, né? Você acha que não vai errar e acaba errando pra caramba. Compartilha aí comigo se vocês são assim também. 2, 4, 6, 7. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto, ó. Antes de contar, eu confiro. Antes de cortar o fio, eu confiro. Olha como ele fica emborcadinho, tá vendo? Mas quando eu ajeito, o meu ponto, ele se espalha por dentro das correntinhas ali, ó. E aí, fica certinho. Olha só. Tá vendo? Se eu colocar pontos a mais, vai embabar. Aí, agora eu venho contar pra ver se eu pus 7 em cada um. Às vezes eu erro e ponho 8. Às vezes eu erro e ponho 6. Né? Então, ó, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Certinho, já posso cortar. Sempre bom contar antes de cortar, porque, né? Não confiemos demais na nossa agulha. Então, vou prender. Você pode prender, finalizar a carreira do jeito que você quiser. Né, do jeito que você achar mais fácil, eu continuo fazendo aquilo lá, de puxar o fio, enfiar a agulha pela frente, puxar, trazer ele pra cá, ó. Aí, eu venho pegando aqui a argolinha de trás e puxo meu fio lá pra trás. Eu deixo um pedaço considerável, ó, eu não deixo pedaços muito pequenininhos, porque eu não gosto de ter muito mais trabalho do que eu preciso na hora de arrematar. Então, já tá assim, ó. Eu acho que assim já ficou até bonitinho, né? Dava pra vender assim mesmo. Mas agora a gente vai fazer a parte em branco. O barbante branco tá aqui, também número 8, tá? Agora a gente tem que prestar atenção, porque essa parte eu erro bastante. É simples, mas a gente se distrai e erra. Ó, com o meu fio já na agulha. Eu vou escolher qualquer lugar. Eu sempre começo as minhas carreiras no meio do lequinho, porque na hora de esconder esse fio vai ficar mais fácil. Então, ó, pegando pela argolinha de trás, sempre, ó, tá vendo que eu tenho 2 argolinhas de correntinha? Então, eu pego a de trás, faço um ponto baixo. Olha só, tá vendo? Fica um buraco assim. Aí, eu vou fazer uma corrente de separação. No próximo, eu faço um ponto baixo de novo, pegando sempre a argolinha de trás do trabalho. Ó,
Tá vendo? Vai ficando um risquinho aqui na frente, porque esse da frente você tá ignorando. A gente não vai colocar assim, ó, pegando o ponto inteiro. A gente vai pegar o de trás. Sempre fazendo uma corrente de separação. Uma corrente, um ponto baixo. Ó. No próximo, uma corrente. Toda hora eu esqueço da corrente. Por isso que eu falo que tem que se atentar. Porque as carreiras são muito repetitivas, porém com uma pequena diferença. E a gente acaba confundindo. E vai ficando até com um desenho aqui bem bonito. Eu vou ignorar, esse aqui é o meu ponto baixíssimo, ó. Eu não vou fazer ponto nele. Eu vou ignorar ele, que tá preso aqui. E no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Pegando sempre a argolinha de trás. Eu vou mostrar certinho pra vocês, tá? Ó, eu vou fazendo a sequência aqui e mostro. Ó. Eu comecei bem no meio, porque eu acho mais fácil. Você pode começar onde você quiser. Pegando sempre a argolinha de trás, ó. Um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Na hora que eu encontro essa parte aqui, ó. No vídeo acho que não tá aparecendo muito bem. Aqui tem o meu ponto baixíssimo, ó. Que eu prendi no meio dos 4 pontos baixos daquela carreira lá. Eu ignoro esse daqui e faço direto no próximo um ponto baixo. E eu vou fazendo na sequência todinha. Vou mostrar aqui sem... Vou esticar bem pra vocês verem. Aqui, ó. Eu tenho aqui os meus 4 pontos baixos e eu fiz aqui, né? Um ponto baixíssimo pra prender esse leque com esse, certo? No caso, pra fazer a parte em branco... Eu vou fazer um ponto baixo aqui, vou pular esse e já vou fazer um ponto baixo aqui. Não vou fazer nenhuma correntinha de separação. Do ponto baixo que eu tô fazendo pegando essa argolinha, eu vou fazer outro ponto baixo pegando essa argolinha aqui. Vamos lá, vou fazendo. Então, ó, foi diretão, ele vai formando um desenho bem bonito. Só seguindo, opa, sempre fazendo uma corrente, gente. Não pode esquecer de fazer a corrente de separação entre eles. O único que não vai ter corrente vai ser quando você pular aqui e ignorar o ponto baixíssimo. Ó, ponto baixo, uma corrente. Ponto baixo, uma corrente. Ponto baixo, corrente, ponto baixo, não pode esquecer. Até o último aqui. Aí, eu cheguei de novo, ó, no ponto que eu prendi, que seria o ponto baixíssimo, eu ignoro, tá vendo esse aqui, ó? E vou fazer direto no próximo. Eu fiquei aqui, ó, contando já o que tá em cima, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos com barbante branco, ponto baixo com barbante branco. Por que que não deu 7? Porque eu tô ignorando esse daqui, ó, essa cabecinha de ponto aqui. Então, eu vou... Sem fazer aqui no próximo, eu já passo para aquela primeira argolinha aqui, ó. A argolinha, né, do ponto que separa o ponto alto do ponto baixo. Bem juntinho mesmo esse aqui, ó. Então, continuo. Corrente, ponto baixo. Corrente, ponto baixo. É bem complexo, não é? Não porque é difícil, porque é super fácil, mas... Quando a gente vai fazer pela primeira vez, parece que tem muita mistura, né? De ponto baixo, ponto corrente, ponto baixo, corrente. Aí depois não tem corrente. Por isso que eu demorei pra trazer, porque eu não quero confundir ninguém. Mas eu achei que ficou lindo. Eu já vi pessoas fazendo esse modelo assim de porta-copos, né? De outras formas, mas eu achei que esse modelo aqui tá super fofinho e super combinando, né? Com a peça que eu já tô fazendo. Então, eu cheguei aqui, vou ignorar aquele ponto lá e fazer um próximo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, peraí que eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar todos aqui, porque eu me confundi aqui nas contagens. Ó, eu pus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7, gente. Não sei por que que eu falei 6. Vou contar de novo. Porque eu esqueci de fazer um ponto aqui, ó. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então, ignora aí a primeira parte, são 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no próximo 7. Pronto, desculpa. Então, fiz aqui o 7º, ignoro esse daqui e no próximo eu já faço um ponto baixo. Fiz o primeiro, não pode esquecer a correntinha de separação. Essa corrente de separação, ela é importante porque a gente tem que fazer com que esse trabalho ele continue retinho, continue aberto. Se você só fizer uma carreira de ponto baixo aqui sem a corrente de separação, aí ele emborca. Pode ser que no primeiro momento não pareça, mas depois ele emborca. Vou até contar aqui agora, porque... Ó, o primeiro tá aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, gente, ó, 7. Dava até pra finalizar aqui, eu acho que já fica um desenho bonito, sabe? 7, então, passo pro próximo. Opa. Corrente de separação, um ponto baixo. Eu já tentei gravar esse vídeo do passo a passo várias e várias vezes, sempre acontece alguma coisa. Essa daqui já é a 5ª vez, por isso que eu tô cansada já, sabe? Tava pensando em nem gravar, mas como muita gente pede, aí eu dei uma pausa ali nas encomendas e falei assim, não, só vou parar quando eu terminar. 2, 4, 6, 7. E agora são 3 horas da manhã, tá? Então, relevem aí os meus erros, mas pelo menos o passo a passo vai estar aí. Pra quem tá precisando, quem pegou uma encomenda, né? Tem sempre alguém que comenta isso. Peguei uma encomenda, preciso urgente desse passo a passo. Ó, então, eu fiz aqui o último. Eu vou fazer uma corrente de separação e vou cortar o meu barbante. Eu vou mostrar certinho pra vocês, tá? Ó, tô aqui com o meu fio, puxo. Ficou aqui a separação entre os dois, ó. Certinho. Daí, você, nessa hora, antes de cortar, conta aí se você fez 7 em cada um. Ó, 2, 4, 6, 7. Aí, pulei o ponto baixíssimo. 2, 4, 6, 7. Pulei o ponto baixíssimo. 2, 4, 6, 7. Pulei o baixíssimo. 2, 4, 6, 7. Pulei o baixíssimo. 2, 4, 6, 7. Pulei o baixíssimo. E agora eu faço até emendar aqui. Aqui também tem que ficar com 7. Deu certinho, eu corto o meu fio com a agulha de frente. Você pode prender com ponto baixíssimo ali, do jeito que você tá acostumado. Tô fazendo assim porque eu peguei o costume mesmo. Mas antes eu só fazia um ponto baixíssimo e finalizava a carreira. Então, fiz a minha corrente de separação antes de cortar, tá? Puxei pra frente, depois puxo pra trás. Pronto, ele tá ficando assim. Eu acho que assim já tá muito fofo e ficou um ponto zigue-zague aqui, ficou bem legal. Meus fiapos estão ficando todos aqui. E agora a gente vai fazer a última carreira, que é em ponto baixo. Bem fácil esse modelo. Só que a gente erra muito, não sei por quê. Comenta aí se vocês também erram. Ó, então, a gente vai repetir a carreira anterior, só que agora não tem corrente de separação. Você começa sempre pegando a argolinha de trás, ó. E vai fazer ponto baixo. Fiz o primeiro ponto baixo. Na próxima correntinha de trás, ponto baixo. Vai formando esse risquinho aqui, ó. Tá vendo que aqui ficou o risquinho. Em cima vai ficar também. E agora a gente vai fazendo, ó. Ponto baixo. Pegando a argolinha de trás. Ponto baixo, ponto baixo. Quando chegar naquela junção dos dois lados, né? Dos 7 pontos baixos para um lado, 7 pontos baixos para o outro, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Ó. Cheguei aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu vou esticar bem aqui para mostrar para vocês. Ó. Tá vendo que aqui eu tenho aquele meu ponto baixíssimo da carreira em cinza, olha. E aqui eu tenho a junção deles, ó. Aqui começa a minha carreira em branco, que é desse leque, e aqui finaliza a carreira em branco, que é desse leque anterior. Aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixo, pegando pela lateral do ponto baixíssimo. Vou mostrar bem devagarinho, ó.
Aqui, eu tô vindo direto aqui, ó. Eu não vou enfiar no mesmo buraco que tava o ponto baixíssimo, vou pegar aqui do ladinho, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho minha sequência de ponto alto, né? Do ladinho do ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixíssimo de novo. Ele fica assim. Tá vendo? Ele tá pelo lado, assim, ó. Ele não tá no mesmo buraco, ele tá na lateral. Aí, agora, eu vou fazer o próximo. Gente, será que tá ficando... A claridade tá boa, né? Pra mim, parece que tá meio escuro. Comenta aí se ficou bem nítido aqui o vídeo pra ver. Então, ó, aqui pela lateral, fiz o ponto baixíssimo. Aí, vou começar a subir, né, com a parte rosa nesse leque aqui. Eu vou ignorar o primeiro. Qual seria o primeiro ponto? Aqui, ó. Seria esse daqui, tá vendo? Essa é a primeira argolinha que fica solta. Eu não vou fazer nela. Deixa eu tentar focar em outro lugar. Eu não vou fazer o ponto baixo aqui. Eu vou ignorar essa e vou fazer no próximo. Ó. Tá vendo? Até largueci todos os negócios pra mostrar, ó. Mas esse aqui seria o primeiro. Aquele que tá colado aqui assim, ó. Eu ignoro e faço no próximo. Um ponto baixo também pegando pela argolinha de trás, ó. Viu? Aí ele já deu, ele vai fazer esse desenho aqui, ó. Uma onda. No próximo eu faço um ponto baixo. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E é só ir repetindo até chegar lá. Chegar bem próximo ali de finalizar. Já vou contar com vocês para mostrar quantos pontos ficam em cada lequezinho, tá? Em cada pétala dessa daqui, na verdade, né? Ó. Tô aqui, ó. Eu tenho, contando os pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 pontos baixos. Eu não vou fazer o 10º, que seria aqui, ó. Porque eu já vou alongar o meu ponto baixíssimo. Então, eu vou ter que ignorar aqui esse último ponto. Passo pra lateral do ponto baixíssimo, ó. Deixa eu ver. Agora ele fica clareando, escurecendo, clareando, escurecendo. Pronto, olha só. Tá vendo aqui? Ó, vou esticar bem para o que vocês vejam do que eu tô falando. Aqui tem mais um pontinho, ó. Gente, que difícil de mostrar. Aqui tem mais um pontinho, eu não vou fazer, porque eu já vou alongar direto pra cá, ó. Tá vendo? Ele vai vir daqui até aqui. Tem que fazer isso porque senão eles começam a ficar amontoados assim, gente, ó. Essa emenda. E a gente não quer esse resultado. Ó, vou fazer direto aqui, o ponto baixíssimo. E o meu negocinho deu certinho. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, eu ignoro o primeiro, no próximo eu faço um ponto baixo. Eu vou fazer essa parte assim, ó, bem mostrando aqui, porque às vezes eu falando vocês não estão entendendo, mas olhando aí o que eu tô fazendo, talvez vocês entendam. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, deixa eu contar aqui. 2, 4, 6, 8, 9. Aqui faltaram 2.